Hey guys, retornamos e vamos falar do Teorema 2. O Teorema 2 está na verdade só como uma ideia aqui, ele está simplificado. O que vai interessar para nós é justamente essa ideia. O que o Teorema 2 fala? Esse Teorema 2 ele vai falar a respeito de duas funções. Vamos considerar duas funções f e g contínuas no intervalo fechado, então a gente quer continuidade. E derivável no aberto. Se essa parte parecer um pouco complicada, não tem muito problema. É mais para o teorema funcionar, mas na prática nós iremos sempre trabalhar com funções contínuas, então vai funcionar tudo de boa. Eu quero pegar duas funções que têm a mesma derivada. Por isso que tem f' igual a g', ou seja, f e g possuem a mesma derivada. Derivada de f igual a derivada de g. O que acontece com duas funções que possuem a mesma derivada, contínuas? Se elas possuem a mesma derivada, então f é igual a g mais k. É importante explicar isso, porque isso não é só um f igual a g mais k. O que isso quer dizer é que se duas funções possuem a mesma derivada, então uma delas é igual a outra mais uma constante. Esse k representa uma constante. De novo, tem duas funções com a mesma derivada. Então, uma delas tem que ser igual a outra mais uma constante. A gente diz isso em matemática que as duas se diferenciam apenas por uma constante. E essa expressão vai ser compreendida melhor quando eu passar a ideia da demonstração. Vamos à ideia por que isso é verdade e depois a gente vai ver a aplicabilidade disso, que é a parte que interessa. Então, vocês lembram que o TVM eu disse que era o pontapé para os nossos resultados? Pois bem, com o TVM eu consegui aquele primeiro teorema. Aquele primeiro teorema diz o que mesmo? Ele diz que toda função contínua com derivada nula é constante. Pois bem, para a gente provar esse resultado, que realmente duas funções com a mesma derivada se diferenciam por uma constante, a gente vai pegar essa tal duas funções que possuem a mesma derivada. E na ideia da demonstração, eu vou até colocar aqui, será um rabisco, ou melhor, rascunho, rascunho. Para a ideia, a gente vai considerar uma função. Olha só a ideia. Essa é a parte boa das provas. São ideias. A gente vai considerar uma função nova, h, que eu vou chamar de f menos g. F menos g. Então, h para nós é f menos g. O que acontece se eu derivar h? Se eu derivar h, então, já que a f menos g vai dar a derivada de f menos derivada de g. Ora, f e g possuem a mesma derivada, que é o que a gente está considerando no nosso teorema. Mesma derivada. Se eles possuem a mesma derivada, então derivada de f menos derivada de g tem que ser zero. São a mesma coisa, subtrai a mesma coisa, é zero. Opa! Derivada de h, que é h', é igual a zero. Qual é a conclusão que você tem? H é uma função contínua com derivada nula. A conclusão é que h é uma função constante. Então, h é uma função constante. E eu vou colocar entre parênteses aqui, Isso é por causa do teorema 1. Nosso teorema 1. Mas h, eu sei que é f menos g. Ou seja, f menos g é igual a constante. E daí o motivo de eu ter falado que f e g se diferenciam por uma constante. Significa que a diferença entre f e g, olha o menos de diferença, a diferença entre f e g é uma constante. Ou seja, elas seriam iguais se não fosse uma constante. Eu passo o g para o outro lado, que era menos g, vai ficar g positivo e tem esse mais esse constante. E eu cheguei no nosso resultado. Moral da história: se duas funções possuem a mesma derivada, elas se diferenciam apenas por uma constante. Ou seja, uma é igual
a outra vez mais constante. A gente vai falar agora mais K ou mais C. Às vezes usaremos o C no lugar da constante. Isso é uma questão de conveniência de cada um. E era esse teorema que nós precisávamos. Na verdade, o que a gente vai precisar é desse teorema. Só que para esse teorema precisou daquele outro que precisou do TVM. E esse teorema vai inaugurar um conceito para nós, que é o estudo de funções com a mesma derivada. Pois bem, para isso a gente vai ver um exemplo ou fazer uma análise. Então vamos fazer vamos analisar a função e elevado a x. Vou pegar aqui, ó. Analisaremos as seguintes situações. Opa, acho que eu escrevi grande, eu esqueci de dar o zoom. Eu não vou escrever essa parte não, porque vai estar em vídeo. Tem a voz, vocês podem conferir. Então aqui vai ser mais rascunho mesmo, até chegar ao nosso objetivo principal. Eu vou fazer a seguinte observação. Eu vou derivar x². Qual é a derivada de x²? Derivada de x² é 2x. Passou 2 para o expoente, diminui 1. Pronto. Tranquilo. 2x. Mas eu vou fazer algo mais. Eu vou perguntar a vocês. Existe outra função além de x² que a derivada é 2x? Essa é a nossa pergunta. Essa será a pergunta crucial que a gente vai fazer por vários exemplos, que é: existe outra função que derivando dá esse valor? Eu sei que a derivada de x² é 2x. A pergunta é: existe outra função além de x² que dá 2x? Olha, veja bem. Então eu estou perguntando a respeito de uma outra função em que a derivada dá o mesmo disso aqui, 2x. Aí eu sei do teorema anterior, aquele teorema, que duas funções com a mesma derivada se diferenciam por uma constante. Ou seja, se existir alguma outra g que a derivada também for 2x, vou até colocar aqui, ó, se existir alguma outra derivada que também dá 2x, então essa tal outra derivada e essa tal outra função g e x² vão ter o que? A mesma derivada. Eu estou perguntando mesmo. Pelo teorema, eu sei que então que quando eu tenho duas funções com a mesma derivada, uma tem que ser a outra mais constante. Ou seja, se existir, deixa eu ver da perto isso. Se existir essa tal outra função g, ela tem que ser o quê? x² mais uma constante. Então eu vou dar exemplos. Olha só. Eu sei que vamos derivar x² mais 3. Dá quanto? Derivada de x² é 2x, mais derivada de 3 é 0. Ou seja, 2x. Igual aqui, ó, 2x. Eu vou pegar x² mais outra constante. Ao invés do 3, eu vou pegar 15, por exemplo. 15. Ao derivo, x² é 2x mais 0, né? Não vou colocar mais 0. Aqui eu coloquei por questões de razões didáticas. E pronto. Aí eu coloco x² menos 8. Pronto. Mesma coisa. Derivada do x² é 2x. Aí menos derivada do 8, que é 0, não precisa. Ou seja, se eu pegar x² mais qualquer número, ou que seja menos, porque quando eu digo mais qualquer número, envolve os números negativos, então, portanto, envolve menos outros números. Se eu pegar x² mais qualquer número, ou seja, mais constante, a derivada vai ser quem? 2x. E eu sei que essa aqui representa todas as famílias cuja derivada
aliás, todas as funções cuja derivada é 2x. Porque eu sei que essas já representam todas as funções por causa do teorema anterior, que diz que qualquer outra função que a derivada for dar 2x tem que ser x² mais k. Então, se eu sei de uma função que derivando dá tal valor, isso aqui, eu vou saber que qualquer outra para derivar esse mesmo valor tem que ser essa tal função mais k. Então, ao pesquisar por funções que derivando dá tal valor, eu percebo que eu só preciso achar um resultado. Se eu pesquiso pelas funções que derivando dá 2x, eu só preciso achar um resultado, porque todos os outros vão ser o quê? Mais k. E a gente vai focar nesse tipo de pesquisa. Que tipo de pesquisa? Vou colocar aqui, ó. Pesquisando por funções que derivando seja igual a uma, pesquisando por funções que derivando seja igual a uma outra pré-especificada. Vamos colocar assim, pré-especificada. Aqui eu tenho dúvida em relação a esse if, mas eu acredito que tenha. Por exemplo, vamos pensar numa função aqui, pré-indicante, né, que eu vou especificar antes. Uma função elevado a x. Vamos pensar nessa função. Vou colocar exemplo. Quais funções cuja derivada seja igual a e elevado a x? Essa é a pergunta. Então, o meu problema, que é esse problema aqui, eu vou colocar aqui, ó, que é esse problema, ele consiste em procurar por funções que derivando dá um certo valor específico. Aqui, essa tal função específica era 2x. E eu estava procurando por funções que derivando dá o 2x. Eu achei uma, que é o x², e pelo teorema eu concluí que todas as outras são x² mais k. Agora, eu estou interessado em funções cuja derivada vai dar a nossa exponencial, que é o ex. Que funções derivando? Eu sei que só preciso encontrar uma. Por quê? Devido ao teorema, todas as outras vão ter que ser o quê? Essa uma que eu encontrei, mais k. E aí, que tipo de função que quando eu passar a linha vai dar a nossa exponencial? Daí a gente lembra que a derivada da exponencial é a própria exponencial, ou seja, é a exponencial que eu vou colocar aqui. Derivada da exponencial é a própria exponencial. É a exponencial. Então, se a derivada da exponencial é a própria exponencial, eu sei que todas as outras funções para derivar e dar a própria exponencial serão quem? Exponencial mais k. Pelo teorema. E a gente pode comprovar aqui, ó. Se eu derivar isso, vai dar o quê? Derivada da exponencial, própria exponencial, mais derivada do k, que é zero. Ninguém coloca mais zero. E aqui eu tenho a resposta para a nossa pergunta. Opa, acabou a folha. Aqui, ó. Essa aqui é a solução para o nosso problema. Ou a resposta para
nossa pergunta. Pronto. Já foi uma folha de A4. Como já foi uma folha, a gente pode encerrar a parte 2 e partir para a parte 3. Mas antes eu tenho que comentar a respeito desse nosso problema. Esses tipos de funções que nós procuramos, função que derivando, esse tipo de problema, onde a gente procura funções que derivando dá uma já pré-especificada, nós chamamos de primitivas. Ou seja, o que é a primitiva de uma função? A primitiva de uma função é uma função que derivando... vamos deixar para outro vídeo, porque lá eu vou poder escrever e dar exemplos. Só para vocês terem uma ideia, que eu vou falar no outro vídeo, a primitiva dessa função é essa. Ou seja, da exponencial é exponencial, porque derivando dá ela mesma. A primitiva não, perdão, uma primitiva, porque existem várias outras. Uma primitiva de 2x é o x². Por quê? Porque derivando o x² dá 2x. Acontece que x² mais 3 também é primitiva de 2x. Por quê? Porque quando derivo também dá 2x. x² mais 15 também é primitiva de 2x. Por que derivou 2x? x² mais k representa todas as primitivas de 2x. Porque ao derivar isso aqui vai dar sempre 2x. Ou seja, primitiva é meio que o contrário da derivada. A primitiva de uma função é uma outra função que derivando dá essa. E eu disse que eu não ia falar, mas eu acabei falando. Então, guys, esperamos vocês na terceira parte.